Saudações tricolores, verde, branco e grená. Eu sou Beto Serra, nós somos o Trio Raiz e eu queria saber por que exatamente o Renato abdicou do jogo do meio da semana da Sul-Americana para ficar no Rio. Porque o que eu vi por aí foi que ele queria treinar o time para jogar com o Botafogo pelo Brasileiro. E aí eu não sei se foi pela questão da grama sintética, porque agora sempre tem um argumento, né, para não ganhar do Botafogo. Só que a gente também não ganha do Botafogo no Maracanã, onde a grama é natural. Eu queria saber para que o Renato ficou no Rio com o time. Aliás, eu já achei algo completamente sem explicação o Renato ficar no Rio. O que eu penso sobre isso é que ele não tá ligando, ou não tá ligando para a Sul-Americana, ou acha que vai se classificar com os pés nas costas. Mas jogando esse futebol aí, não vai se classificar. Eu vi uma partida pavorosa do Fluminense no meio da semana, eu fiz o pós-jogo e falei sobre isso. E aí quando você pensa que no final da semana, por mais que seja um jogo bem mais difícil, porque é um clássico, você pensa que com o time titular você vai ver seu time jogar bola. E eu vi uma atuação tão patética, tão bizarra, tão constrangedora quanto no meio da semana com o time B e C. Só que era o time A. O Fluminense não jogou. O Botafogo ganhou do Fluminense sem fazer força. Pode. Time nenhum no planeta pode entrar num clássico contra um rival do jeito que o Fluminense entrou contra o Botafogo. E o que mais me assusta é que o time ficou no Rio para treinar durante uma semana inteira livre para treinar, e tá jogando pior do que quando não tinha tempo para treinar. Alguém discorda que essa foi a pior partida do Fluminense com o Renato Gaúcho no comando? Foi a pior partida. A gente viu um time desorganizado, desarrumado, mal postado, com jogadores errando coisas mínimas que um jogador profissional não erra. A gente tem várias perguntas para fazer, né? E uma delas é: até quando a gente vai ver o time do Mano sendo treinado pelo Renato? O Renato não vai mexer nesse time, o Renato não vai mudar a escalação, não vai mudar. Ele tá gostando do que tá vendo? Até pouco tempo a gente não podia falar do René porque o Fuentes está machucado. Estava machucado, agora está voltando, enfim. E o René fez um belo gol contra o Corinthians, fez algumas partidas no máximo ok, mas hoje foi sacanagem. Hoje foi sacanagem. De 10 jogadas do Botafogo, sei lá, 7 eram pelo lado esquerdo de defesa do Fluminense, onde tinha René e Freitas. Cara, é um crime deixar esses caras jogando junto, no mesmo lado, no mesmo time. O Freitas é ridículo. Eu já reclamei do Freitas aqui em outras oportunidades. O Freitas é muito ruim. No segundo gol do Botafogo, você vê ele correndo para não chegar no jogador lá que fez o gol, que eu nem lembro agora quem é também. Não conheço esse time do Botafogo. Você vê ele correndo uma coisa absurda, uma coisa bizarra. Você fala, cara, ele não vai chegar no cara, não? Constrangedor.
O Freitas é um jogador de futebol profissional constrangedor. O René marcando também é constrangedor. Aí você vai ter o Canóbio, que foi zero também. O Canóbio não fez absolutamente nada. O Serna é aquilo que a gente, infelizmente, está acostumado. Fez alguns gols importantes para o Fluminense, mas o cara não sabe o que fazer com a bola. Ele pega a bola e se enrola. O Cano dá pena. Dá pena do Cano. O Cano não está decidindo mais jogo nenhum, né? Ele decide contra o Águia de Marabá, contra o São José de Marabá, enfim. Esses times de Marabá ele decide. Mas tá dando pena, porque eu não entendo porque o centroavante, o homem de referência, sai da área, cara. Pra trabalhar a jogada, ele não sabe jogar com a bola no pé, cara. O cara é muito ídolo do Fluminense, mas o problema é que quando o Cano sai, entra o Everaldo, que também é outro que só brilha contra os Marabás. Como ele é fraco, né? Não digo que ele é horroroso. Eu não acho que o Everaldo seja horroroso. Mas para usar 9 de um clube do tamanho do Fluminense é muito pouco, né, o Everaldo? Muito pouco. Ele não sabe fazer papel de centroavante, não sabe fazer um pivô, não sabe fazer uma parede, não sabe. Atuação vergonhosa do Fluminense. Vexatória do Fluminense. Será que teve mesmo treino nessa uma semana? O time ficou uma semana no Rio para treinar. Teve treino? O que a gente viu em campo foi um time completamente desarrumado, desorganizado. A impressão que eu tive foi que o time estava jogando por jogar. Não, cara, eu tava jogando um clássico mais antigo aí do Brasil. Um clássico grande, um clássico importante. Clássico onde a gente tem um tabu chato. Pareceu que tava jogando. Eu realmente eu fiquei decepcionado. Não foi com derrota. Não foi nem por jogar mal. Jogou muito mal, mereceu perder, pô. Eu fiquei decepcionado com a postura do time. Eu fiquei decepcionado com a organização, a falta de organização do time, porque treinou uma semana inteira. Parecia um time amador postado em campo. Agora, você pode. O torcedor pode engolir derrota, o torcedor pode engolir goleada sofrida, o torcedor pode engolir perder para rival. O que o torcedor não engole é falta de postura, falta de vontade. O que o torcedor não engole é indiferença com a camisa do time. Esses jogadores de hoje, todos eles, cara, foram indiferentes à camisa do Fluminense, foram indiferentes ao clássico, foram indiferentes ao campeonato, foram indiferentes ao clube. Se tem alguém para falar alguma coisa para me provar o contrário, fala, porque o que eu vi, o que eles me mostraram hoje, ontem, né? Eu tô gravando o vídeo já depois da meia-noite do sábado. Foi como se eles estivessem dizendo assim para mim, cara, eu não tô nem aí. Tô jogando hoje aqui por obrigação, porque eu não tô nem um pouco afim de jogar. Por que o Renato não pode mudar o esquema de jogo? Por que tem que ser o 4-3-3 para sempre? Porque o Canóbio até agora foi um zero à esquerda. O Serna, idem. E o Keno vai me desculpar, mas o Keno não tem a menor condição de jogar mais no Fluminense. Obrigado pelas 2 assistências,
na final da Libertadores, você não pode tá no Fluminense até hoje por causa disso, cara. Alguém reparou a vontade dele de jogar no meio da semana? Na Sul-Americana? Não parecia que ele tava puto porque tava ali? Sem contar que errou tudo também. Horroroso também. Então não é ele que vai substituir o Canóbio, né? Por que tu não bota só 2 atacantes? Bota o Cano mesmo, né? E o Arias. Bota um Nonato ali para fazer o meio de campo com o Ganso. Ou joga com 3 volantes. Por que ele botou o Lima também contra o Botafogo? O que o Lima resolve? O que o Lima pode fazer? E o Paulo Baia? Será que a saída do Renato é essa? Tipo, tô perdendo pro Botafogo, não tô jogando porríssima nenhuma. E a minha saída vai ser botar o Paulo Baia? Que inclusive deu uma assistência maravilhosa pro segundo gol do Botafogo. Nosso elenco não é tão bom assim, né? A gente viu isso na semana passada. No meio da semana, quer dizer. E a gente tá vendo isso com o passar dos jogos. Quem entra não tá fazendo diferença nenhuma. Então, se eu puder pedir alguma coisa pro Renato, não é o DVD dele. Eu vi ele jogar, eu sei do que ele era capaz. Mas se eu puder pedir alguma coisa, começa a escalar o teu time, Renato. Porque você está escalando o time do Mano no esquema do Diniz. Se para escalar o time do Mano, por que foi mandar o Mano embora? Começa a repensar aí. E se o Freitas tem condição de jogar com a camisa do Fluminense? Ah, mas o Thiago Silva tá machucado. Não tem zagueiro na base? O Freitas não tem a menor condição de jogar com a camisa do Fluminense. O René não tem a menor... Obrigado pelo gol que você fez com o remedinho lá, René. Mas não tem, ele é horroroso, ele não marca ninguém. O Botafogo meteu, acho que 450 bolas nas costas do René. O René não tem a menor condição de jogar no Fluminense. O Canóbio, que é a contratação mais cara do Fluminense, é um zero à esquerda. Até agora foi um zero à esquerda. Não tem condição de ser titular de um time do tamanho do Fluminense. O Martinelli hoje foi muito mal, eu acho. Gostei do Bernal, mais ou menos também. O Martinelli foi muito mal e eu defendo o Martinelli pra caralho aqui, porque eu acho que a galera pega pesado com ele. Mas hoje ele foi muito mal. O Arias não foi bem. Melhorou no segundo tempo, mas também parecia que estava em marcha lenta. O Cano, o chute que ele deu, passou longe. A gente não pode, com todo respeito à história e à idolatria do Cano, a gente não pode passar a temporada toda contando com o Cano para fazer os gols do Fluminense, cara. Ou a gente tivesse 2 atacantes de lado que resolvessem. Mas a gente tem o Serna, a gente tem o Canóbio, a gente tem o Keno. Eles não vão resolver. O Lima é tão imprescindível para esse time assim, é tão essencial para esse time assim, que ele tem que entrar todo jogo. Não dá, né? O Renato, não dá, né, Renato? Eu vou falar a verdade, eu tô bem... Tudo bem, o Renato chegou, ganhou 4, 5 jogos seguidos, tava uma beleza. Mas desanima. Aquele mole que ele deu contra a Vitória. Aí fica no Rio. Para passar a semana toda treinando, a gente viu uma partida do time B e C, porra, medonha, né, no meio da semana. A gente pensa, não, pelo menos os titulares vão jogar mais. Mas, porra, pra mim foi igual. Só que sem direito a golaço no final de empate. Ainda tomamos outro. Porra, isso machuca, cara. Isso desengana, isso tira a perspectiva, tira a esperança. O Renato tem que mexer nesse time, cara. O Renato tem que mexer nesse time. Eu espero que mexa. A gente tá legal, tá na parte de cima da tabela.
mas está no início do campeonato. Para cair, ó, para perder posições, é um pulo. Você vai contando coisas de estar no início do campeonato, perdendo um ponto aqui, um ponto ali, quando vai ver, tá em 14º. O Renato precisa acordar e precisa mexer nesse time, precisa mudar esse time, precisa mudar, mexer em peças, mudar peças. Peças. Não só peças, postura. Porra, quando ele chegou, o anímico do time mudou tanto. Por que caiu de novo? Parece que a gente tá com Mano de novo. A derrota foi muito merecida. Mais uma derrota merecida pro Botafogo. Acho que todas essas 8 vitórias aí seguidas, todas elas foram merecidas. O Fluminense em nenhum momento mereceu ganhar. E a gente tem que falar do lance polêmico no final do jogo. E aí assim, a grande maioria dos lances de falta, eu sempre falei isso, cara, são meramente interpretativos, né? Pelo menos eu acho. O que eu acho que é um erro. Porque o interpretativo te dá espaço para discussão. Tinha que ser o preto no branco. Esse juiz marcou um pênalti pro Palmeiras, né, contra o Sport. O pessoal vai lembrar. Pênalti que simplesmente não existiu. Mas não existiu muito. Ele marcou o pênalti e por causa disso estava na geladeira até o jogo contra o Botafogo. Esse jogo contra o Botafogo. O cara saiu da geladeira direto para apitar um clássico. E aí ele fez valer a lei dos 18 segundos, né, com o Fábio. A primeira vez da minha vida que eu vejo essa lei valer. Tudo bem que essa lei é nova, essa regra é nova, mas tinha a regra dos 6 segundos que nunca funcionou. Que é a mesma coisa, né, só que agora dá escanteio. E aí contra o Fluminense todo mundo aplica a regra. Só que a culpa não é do juiz que aplicou a regra, a culpa foi do Fábio, né, que ele tinha que saber a regra, ou tinha que lembrar, ou tinha que imaginar que podia ser cumprida. Ah, beleza, já chegou mostrando seu cartão de visita. E aí no final do jogo, o lance com o Arias, eu já vi até Tricolor falando que não foi nada. Só que, pô, bicho, aquela jogadinha conhecida como tranco ou tronco, é ombro a ombro, né? O Arias foi pelas costas, o Arias foi empurrado pelas costas. Aí o Tricolor que falou que não foi pênalti, falou, pô, mas o empurrão não foi... Foi igual contra o Vitória lá, né? Não teve intensidade, a carga não foi com intensidade para derrubar o jogador, mas o empurrão fraco desequilibra o jogador, né? Só que o Arias tem um problema muito sério de se jogar muito. Contra o Vitória ele se jogou. Contra o Botafogo ele se jogou. Só que ele sofreu o empurrão, ele sofreu o puxão contra o Vitória. Porra, puxou a cabeça do cara, é lógico que é falta, né? E contra o Botafogo foi empurrado. Aquilo é falta, foi empurrado por trás. Isso é pênalti, cara. E a merda da interpretação é essa, porque o cara pode interpretar exatamente dessa forma aí. Não foi forte o suficiente para derrubar o jogador, mas esquece que pode desequilibrar e acaba com a jogada. E aí vale? Só dar uma desequilibrada no cara, o cara perde a bola? Vale? Acho que não, né? E o VAR que não chama nunca para fazer a regra valer a favor do Fluminense, porque os benditos do VAR interpretaram que também não foi. É lógico que cada um vai interpretar de uma forma. Mas eu acho que deveria ser, mesmo o VAR interpretando como não falta, chama o juiz. Ó, independente do que eu achei do lance, vem ver melhor. Se você quiser manter a sua decisão de campo, você mantém, mas vem ver.
Não chamou contra o Vitória, não chamou contra o Botafogo, e já são 2 jogos sendo prejudicados pela arbitragem. Ah, o Fluminense ganharia o jogo, empataria o jogo? Eu não sei. Eu nunca vou falar que a gente não ganhou por causa de um pênalti não marcado para o Fluminense. O pênalti não é certeza de gol. Agora o jogo estava 1-0, o Fluminense sofre um pênalti, e para mim é um pênalti claro, e o juiz não dá. Ali ele poderia perder, ele poderia empatar o jogo poderia terminar empatado, o jogo poderia terminar 2-1 pro Botafogo, o Botafogo fez outro gol, poderia ter feito outro gol. Mas é um pênalti que tem que ser marcado, né? Eu acho que talvez, se a camisa do Ares fosse preta e vermelha ou de outra cor, o pênalti estava marcado. Agora, isso tem que ser falado, sim, mas a gente não pode botar a culpa na derrota nesse lance, não. O Fluminense mereceu perder, procurou perder, fez um jogo horroroso, péssimo, de longe o pior jogo no comando do Renato. Me lembrou muito o jogo do meio da semana com o time B e C. Eu acho que é bom o Renato rever algumas coisas e fazer mudanças, e mexer nesse time, e trocar peças, e trocar esquema, porque não vai ficar na parte de cima muito tempo jogando desse jeito, né? Infelizmente é mais um pós-jogo de derrota que a gente tem que vir aqui fazer, de uma atuação péssima. Meio da semana é a Copa do Brasil, a Aparecidense. Será que ele vai poupar de novo? Será que ele vai botar time reserva de novo? Porque não adianta priorizar o Campeonato Brasileiro, Renato. Teu time tá jogando assim, o Campeonato Brasileiro. Eu espero que ele faça o que tem que ser feito contra a Aparecidense. Botar os titulares e dar porrada. No bom sentido, é claro. Porrada é 4, 5, 6, 7-0. Tem que fazer o que tem que ser feito. É golear o Aparecidense no Maracanã. Tem que golear. Espero que o próximo pós-jogo seja de vitória, seja de atuação convincente. Mesmo assim, não vai ser tão convincente assim porque é o Aparecidense. Mas a obrigação é ganhar e ganhar bem. Espero que eu volte para falar de uma vitória no meio da semana. Saudações tricolores, forte abraço. Até a próxima.